Bom, então a ideia aqui hoje é falar sobre o Veneto Dynamic, que é o fundo de ações da Veneto Asset. Tá aqui hoje o Carlos Pessoa, que é o gestor do fundo e CEO da empresa, o Breno, que é responsável pela relação com investidores e toda a relação institucional, e eu que vou tentar conduzir aqui um pouco dessa conversa para a gente explicar um pouco melhor sobre a Veneto e sobre o veículo de investimento em ações, que sou o Fernando, também sou um dos sócios fundadores. Então vamos lá, Carlos, acho que para a gente começar, pode começar falando aí um pouco da história da Veneto mesmo, toda um pouco dos perrengues que a gente passou aí até chegar onde a gente está hoje. Minha história ela é um pouco, digamos assim, conflituosa em relação ao mercado financeiro. Por quê? Porque eu sou bisneto de engenheiro, sou neto de engenheiro e sou filho de engenheiro. Então, quando eu fui fazer a minha universidade, eu não tive escolha. Eu fui fazer engenharia, fiz engenharia mecânica no UFMG, em Belo Horizonte. E ao final do meu curso, o meu pai vinha tendo muito problema com o gerente de banco dele. Ele não confiava no gerente, o gerente acabou fazendo uma bobagem com plano de previdência naquela confusão de PGBL e VGBL. E ali, perto do final do meu curso, meu pai falou assim: Carlos, eu preciso que você cuide do meu dinheiro. E aí eu fui fazendo um monte de cursos sobre mercado financeiro. E aí, quando eu comecei a fazer desses cursos no período de férias para cuidar do dinheiro da família, começou a dar um clique na cabeça que eu não queria engenharia e sim eu queria ir para o mercado financeiro. O que piorou muito esse processo é que eu ia para São Paulo, ficar na casa do meu avô, Gilberto, até falecido. Esse meu avô amava o mercado financeiro, desde 1961 ele já investia. E para piorar mais ainda essa situação, o melhor amigo do meu professor Gilberto era um gestor de equity. Chamava Luiz, ele até faleceu também. E aí, quando eu ia para São Paulo, eu tinha um ambiente onde eu ficava num curso de mercado financeiro, conversando com o meu avô e com um gestor sobre o mercado financeiro. E aí foi, digamos assim, a gota d'água para eu tomar essa decisão. Quando eu saio da Vale, eu tinha uma oferta para continuar dentro da engenharia. Foi uma decisão muito, muito difícil para mim, até porque naquela época você virar um agente autônomo, que foi o primeiro caminho que a gente pensou, que eu pensei em caminhar. Não existia praticamente a profissão, todo mundo falava em bolsa no Brasil, as pessoas até ou riam ou ficavam com medo, e aí foi uma decisão meio maluca na minha vida que eu resolvi ir para o mercado financeiro num ambiente onde eu podia ter sido contratado na Vale, onde eu poderia ter seguido o caminho de engenharia, e aí eu, o Fred e o Fernando, começando com agente autônomo em Sete Lagoas, mas desde o começo a gente já tinha um objetivo, já tinha um desejo que um caminho correto para a gente seria abrir uma gestora de recursos. Porque a gente acha que a gestora de recursos existia um modelo muito mais linkado com os interesses dos nossos clientes. E aí em 2009, 10, 11, 12 e 13, até 2014 a gente foi agente autônomo. 2014 para 2015 a gente começa o projeto de gestora. Então, de lá para cá a gente começou a estruturar o nosso projeto. A gente começou em Sete Lagoas, hoje a gente já está em Belo Horizonte, em São Paulo. Enfim, então o começo nosso foi bem difícil, foi numa época que ninguém queria investir no mercado, ninguém confiava até mesmo nas pequenas corretoras como XP, não existia nem BTG para o pequeno investidor, naquela época só existia o BTG para institucionais e grandes clientes, então foi uma jornada bem complicada, bem difícil, que aí a gente teve nesse período correr junto com a educação dos clientes, a mudança do mercado financeiro, mas graças a Deus deu tudo certo, nós estamos aqui hoje, a gestora hoje se consolidou em Belo Horizonte, São Paulo, Brasil, mas foi bem difícil um pouquinho esse começo aí. A gente vale comentar ali, né, em 2015, alguns marcos que a gente teve. Então, em 2015 foi a abertura do nosso primeiro clube de investimentos, que depois, posteriormente, viria a dar origem ao Dynamic. Acho que em 2020 também teve um marco interessante, que foi quando a gente completou o primeiro bilhão, e agora em 2021 o segundo bilhão sob gestão, e numa rota ascendente. Então, quando o pessoal estiver vendo o vídeo, a gente já não sabe mais quanto vai ser o patrimônio da gestora,
mas para ter uma noção de ordem de grandeza, acho que são alguns números importantes assim de comentar.